Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é mais um ex-vereador aqui da casa e também ex-presidente da Câmara. É o ex-vereador Arildo Batista. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo. É uma satisfação poder voltar aqui, onde fizemos várias entrevistas, várias conversas sobre política, sobre a nossa cidade. E hoje, a convite de vocês, fico muito honrado de estar aqui batendo um papo com a nossa população. Queria começar essa nossa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Você é nascido em Jacareí mesmo, né? Sim. A gente brinca que eu nasci lá no Principado de São Silvestre. São Silvestre é uma parte da parte de Jacareí. Eu digo isso porque realmente tem uma história muito peculiar, a história de São Silvestre. E até às vezes eu escuto algumas celebridades aqui falando da cidade e eu falo que eu vivi praticamente hoje, eu diria que 25% da minha vida lá em São Silvestre. Então, teve uma parte que eu não conheci a cidade de Jacareí. Então, a minha vida se restringia basicamente àquela região onde eu nasci, em 1965. Véspera de Natal, né? Véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Brincava muito com a minha saudosa mamãe, que está no céu hoje, que por conta do meu nascimento, ela perdeu o casamento da irmã dela. A irmã dela, tia Dita, casou no dia 24. E obviamente que ela não pôde comparecer. E o que você lembra dessa sua infância lá em São Silvestre? Como é que era essa Jacareí da sua infância? Imagina aquelas cidades do interior, onde não se tinha iluminação pública, a iluminação era só nas casas, as ruas todas de terra, inclusive, algumas. A minha casa ela fica entre duas ruas, a casa do meu pai hoje. E uma das ruas, inclusive, era coberta por grama, né? Então a gente andava, só tinha o trilho dos carros, né? Que eram raros naquela época, mas já existiam. E uma infância assim, voltada realmente àquela comunidade onde a gente ficava na rua batendo papo, brincando, ainda tinha muito aquelas brincadeiras, né? O famoso polícia e ladrão, que hoje é até meio complicado falar dessa brincadeira. Mas antigamente, pique-bandeira, mãe da rua, pique-esconde, e o futebolzinho, né? Nós tínhamos uma praça lá, que na verdade era um espaço onde o ônibus parava, e quando o ônibus saía a gente usava para fazer os nossos rachinhas. Era feito com aquelas bolas que os nossos pais, quando iam para Aparecida, eles traziam cheia, né? No primeiro chute que a gente dava, ela furava, murchava, e aí ela ficava ideal, porque daí ela não quicava mais. Porque quando ela quicava, você dava um chute nela, ela sumia. Então a nossa infância foi basicamente assim, escola, nós tínhamos uma das melhores escolas aqui da cidade de Jacareí, porque ela tinha uma parceria com a antiga Papel Simão, que hoje é Suzano. Então essa escola era mantida, obviamente, uma parceria com o Estado, mas a manutenção dela, toda a estrutura dela era cedida pela Papel Simão. E com isso era uma escola realmente com ótimos professores, muito organizada, onde praticamente eu me formei até a 8ª série. E tive que sair nos últimos 6 meses para fazer Senai, mas depois voltei para fazer o curso técnico. Inclusive os cursos técnicos que tinham lá, que era mecânica e química, eram os melhores cursos. Pessoas de fora, de Taubaté, São José, vinham para São Silvestre para poder fazer o curso técnico lá, que era inclusive feito pelo Estado. Hoje faz parte da Fundação Paula Souza, já não pertence mais à rede estadual de ensino. E como eu te disse, era assim, aquela coisa de estar na casa dos vizinhos, né? Havia assim uma tranquilidade muito grande, a gente ir para casa com os amigos para casa dos pais, ficavam lá. Televisão era uma coisa rara, não tinha. Meu pai era um dos poucos que tinha televisão, então eu me lembro que as tardes lá, às vezes, parecia um cinema, né? Todo mundo sentado no chão. Televizinho, né? Assistindo aquela TV de preto e branco, né? Às vezes com aquela tela degradê que dava um diferencial. E a gente tinha aqueles filmes que a gente gostava, era Batman, era Durango Kid, era o Zorro, enfim. Foi uma infância muito gostosa, uma infância cheia de malandragem, mas uma malandragem inocente, né? A gente tinha muito aquela questão de pegar goiaba do vizinho, pegar manga, mas tudo dentro de um limite, né, da molecagem, mas uma molecagem que era sadia, como se diz. E todo mundo se respeitava, né? A gente tinha muito respeito pelos mais velhos. Então, quando alguém falava com a gente
como diz na roça, a gente baixava a orelha, até porque se fizesse algum tipo de malcriação, o pai e a mãe ficavam sabendo, apanhavam em casa. Então, eu acho que assim, que foi uma escola de vida muito importante para mim, e eu às vezes hoje sou meio saudosista, né? Eu vejo muito aí os jovens, as crianças hoje, você não pode chamar a atenção dela que ela já quer pegar um pedaço de pedra, já quer te atacar, e a gente sabe como é que funciona. Mas enfim, são os tempos que mudaram. É uma família grande a sua? Não, minha família não era uma família tão grande. Apesar de meu pai e minha mãe terem vários irmãos, mas a minha família propriamente, éramos em 4. Infelizmente, meu irmão mais velho veio a falecer agora, nesse ano, nesse início de ano. E perdi minha mãe também. Mas sempre foi ali, né? Era o meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, Dirceu, a Vilma, depois eu e o caçula, que é o padre Ednei, né? Que é bastante conhecido aqui na nossa região da Diocese de São José dos Campos. Ele nasceu já com uma diferença de 5 anos, meu irmão e minha irmã, diferença de 2 anos para cada um. E tinha os primos, né? Tinha bastante primos, então a família, assim, esse núcleo familiar, ele era pequeno, mas a família era grande, que tinha muitos tios, muitos primos. Então, ali em São Silvestre, né, Vila Garcia principalmente, era todo mundo meio que ligado por uma questão ou outra. E os seus pais, seu Inocêncio e Dona Mariana, né, eles também eram de Jacareí? Não. Minha mãe é de Virgínia, Minas Gerais, e meu pai é de Pedralva, também Minas Gerais. Se encontraram, casaram em Itanhandu, né, casaram e logo que casaram já vieram para Jacareí. Isso foi em 1960. Mas para trabalho ou não? Veio a trabalho. Meu pai veio em busca de trabalho. Naquele tempo, a Papel Simão, ela empregava muita gente, dava muitas oportunidades. Então, basicamente, a minerada vinha toda para Jacareí, São Silvestre, especificamente. E como todo mundo ali tinha conhecido, o pessoal ia inserindo. Meu pai começou trabalhando numa terceira, né, naquela época, e rapidamente passou, né, foi contratado pela empresa. Trabalhava num serviço bastante pesado à época, né? Por exemplo, eles precisavam pegar as toras de madeira e era tudo manual para jogar dentro do picador para moer as toras de eucalipto. E dali ele foi, obviamente, melhorando, depois se tornou mecânico retificador, que era um trabalho de fazer a fiação das facas, né, que cortavam a lenha. E curiosamente, meu irmão também veio a ser mecânico, ele se formou no Senai como ajustador, e aí, logicamente, né, o sonho da gente é ser mecânico. E também fui fazer Senai, fiz mecânica geral, trabalhei por 10 anos na Papel Simão, entre mecânica e área de treinamento, e uma experiência que eu não esqueço. E, inclusive, nós temos hoje um grupo, que chama-se Grupo Ex-Simão. Então, as pessoas que trabalharam, tem uns que continuam, inclusive, trabalhando hoje na Suzano, mas que trabalharam no tempo da Simão. Então é um grupo lá e o pessoal começa a postar foto, começa a postar história. É muito bacana isso, é uma coisa que é um saudosismo muito positivo. E vira e mexe a gente está lá, mandando bom dia, cumprimentando, mandando os parabéns para um amigo ou outro, enfim. É uma forma da gente recordar os bons e velhos tempos da Papel Simão. Você falou agora há pouco da educação dos seus pais, né, que quando o mais velho falava, o outro abaixava a orelha, né? Sim. E hoje você vê características de personalidade sua, o que você herdou do seu pai de personalidade e da sua mãe de personalidade? Lógico que há uma flexibilidade por algumas questões até de como a vida acontece, televisão, né, a internet, tudo isso, obviamente, eu não vou dizer que dificulta, mas você tem que ter uma certa habilidade. Mas eu sempre criei meus filhos, né, a Priscila, que é a mais velha, e o Felipe, sempre usando o modelo do meu pai, sempre exigindo respeito, né? Para você ter uma ideia, a famosa coça que a gente levava, eu nunca apanhei do meu pai. Acho que ele me deu um puxão de orelha, um safanão, mas minha mãe batia bastante. A mãe que era ruim, mas era assim, eles batiam realmente por educação, né? Eu até brincava com a minha mãe e falava assim: mãe, eu não acredito que eu amo tanto a senhora, porque a senhora batia tanto em mim. Ela falou: é por isso que você se tornou um bom menino, né? Porque senão... E eu procurei, assim, também passar muito esses ensinamentos, né? Eu sei que às vezes as pessoas não entendem, mas naquele tempo... Eu acho que tem certas coisas que não deviam sumir nunca, né? Acho que educação, acho que o respeito às pessoas, isso é uma coisa que não deve mudar em tempo nenhum. Isso é uma questão que, para mim, ela é primordial. E eu trago muito isso dele e tentei passar para os meus filhos. Graças a Deus, assim,
sempre recebo elogios pelos meus filhos, né? Dizem que são muito educados, né? Tem os momentinhos deles de rebeldia. A Priscila já está casada, hoje já tem filho, né? Mas o Felipe, que é mais novo, sempre tem aquele momento de rebeldia, mas sempre respeitaram muito a mim e também a minha esposa, que sempre foi até bem mais dura do que eu, né? Que faz que a mãe às vezes é mais controla mais, o pai é mais flexível. Acho que eu herdei isso do meu pai. Meu pai já era um pouco mais também molão assim, deixava os problemas para minha mãe. E que tal o Arildo avô agora? Olha, eu tenho uma comparação, eu acho que ela não é muito justa, né? Eu falava assim que eu tenho, lógico, porque não dá para você misturar pessoas com coisas, né? Mas assim, eu sempre falava assim, eu tenho uma paixão que é o futebol. Eu adoro futebol, adoro assistir, adoro analisar futebol. Mas hoje meu neto, ele roubou toda essa coisa. Eu sou apaixonado por ele. Assim, eu nunca imaginei que ser avô fosse tão bom. Eu vi meus amigos já, às vezes alguns até mais novos do que eu, e curtindo o seu neto, e eu falava, meu Deus, como é que deve ser essa sensação? E assim, desde o momento que a Priscila e o Gustavo falaram, né, que estava um neto a caminho, a nossa vida se mudou completamente, né? Da chegada dele, hoje ele já vai fazer 4 meses, já está balbuciando algumas coisas, já está entendendo um pouco, e assim, ele passa alguns dias em casa, então assim, é um presente de Deus que não tem tamanho, cara, não tem tamanho. É emocionante falar, é muito emocionante. Pai com açúcar. Rapaz, eu não sei se acho que é pai ao quadrado, né? Então é assim, eu acho que a nossa família, graças a Deus, ela é abençoada. E a gente está curtindo um momento maravilhoso na vida. Assim. Então, e você, quando falou do seu pai, né, das características, agora como você é avô, vai lembrar também do seu pai como avô dos seus filhos, né? Rapaz, eu falo, meu pai nunca mudou as características dele, sempre foi muito amoroso, muito apegado. E eu lembro de um fato que um dia, às vezes a gente precisava deixar ele com meu pai, e às vezes meu pai tirava uma sonequinha, rapaz, e teve um fato, que minha tia morava lá junto, né, são várias casas, né, e um dia, não sei, que meu pai deu uma vacilada, rapaz, o menino foi lá, pegou um fósforo, tacou fogo na cama da minha tia, e meu pai acordou, e aí quando nós ficamos sabendo, né, a gente foi lá, meu pai na maior tranquilidade, né, não, imagina, isso aí não matou ninguém, não machucou ninguém, estragou o ventilador, queimou lá isso aí a gente resolve. Então, é um pouco disso, né? O avô parece que ele ainda é mais propício, né? A ser mais seditivo, né? Deixa assim, puxa vida, é meu neto. Então, assim, sempre se deram muito bem, né? Meu filho gostava muito de ir na casa do meu pai, que meu pai adora moecana, adora fazer garapa. Então, vira e mexe, ele comprou, antes era manual, a gente ia lá. Agora ele comprou uma elétrica, e o Felipe adorava lá, né? Eu não me lembro como é que ele falava. Ô vô, você vai moer garapa? Ele falava uma coisa assim que era muito engraçado. E a Priscila também, ela, né, foi criada ali junto com as primas e tudo mais. Agora tá tudo grande, né? Enfim. Mas o carinho, o laço afetivo não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.